E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Pergunta retórica, né? Porque não tem como tá tudo bem. Como é que vai estar tudo bem com um imposto novo atrás do outro, todo dia mais imposto nesse governo do amor? Antes de entrar no tema do vídeo, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Essa época do ano é sempre difícil, pra mim pelo menos, porque eu tenho que meio que virar uma chave. Eu tô meio que em ritmo de férias ainda, mas eu tenho que voltar a produzir conteúdo. E quando eu tiro uns dias pra descansar, eu evidentemente vou me afastar bastante dos assuntos que eu tenho que já tratar no dia a dia durante o ano, quando tô trabalhando. Então eu ainda tô bastante atualizado, eu ainda tô precisando entrar novamente no ritmo de trabalho. Vou tentar buscar uma boa frequência de vídeos ainda em janeiro, mas não sei se eu consigo. Consegui descansar um pouquinho, tirei uns dias, fui pra praia com a família, mas parece que não é suficiente. Ainda tô precisando de mais uns dias de descanso, mas vamos ver como que a gente vai administrando. Eu estou falando isso por quê? Porque tá rolando essa polêmica do Pix, tá todo mundo falando disso aí nos últimos dias. É uma mudança muito grande que vai impactar bastante na vida de todos nós. Cheguei a ver petista no Twitter falando, até ontem estavam falando que tava todo mundo quebrado e agora de repente todo mundo tá fazendo Pix de 5 mil reais. Como se movimentar 5 mil reais por Pix ao longo de um mês fosse algo que só o super rico, só quem tá muito bem de vida consegue fazer. Tem muito trabalhador que movimenta bem mais do que 5 mil reais em Pix por mês e no fim das contas tira 2, 3. Então realmente é algo que tá pegando todo mundo, já tem vários estabelecimentos que estão colocando plaquinha, que não aceitam Pix, ou estão falando na hora da compra que não aceita mais pagamento por Pix. Só que como eu tô parcialmente inteirado no assunto, achei que seria mais fácil comentar pegando um vídeo pra reagir. E um dos vídeos que eu assisti sobre esse tema que eu achei muito bom foi da Bárbara, do Te Atualizei. Oh meu Deus, Wagner, mas ela é bolsonarista. Sim, ela é, tá tudo bem. Foco na mensagem, não na mensageira. Até porque a Bárbara é legal pra caramba. Já conversei com ela até sobre animes, pra vocês terem ideia. Então assim, se por um acaso você tem um transtorno traumático pós-Bolsonaro ou alguma coisa do tipo, deixa de ir lá no pouquinho, vamos curtir o react. Ela fez um ótimo trabalho compilando as informações, então vai facilitar muito pra mim. E como eu falei, tô voltando ainda pra rotina de trabalho, então vamos com calma. Bora conferir o vídeo da Bárbara. Você pode fugir das suas ações, mas você não pode fugir das consequências delas. Eu estou amargamente arrependido de ter votado no senhor Lula. Essa nova lei com certeza é para acabar com qualquer autônomo. Isso é inadmissível. O país está uma merda. Agora sim me senti arrependido de ter votado no Lula. Essa regra do Pix vai me ferrar de uma forma tão grande. Putz merda, mano. Que governo desgramado. Esse Lula é um arrombado do Carvalho, acabando aos poucos com uma das melhores invenções dos últimos tempos, o Pix. Arrependido de ter votado nesse corno sem dedo. Sim, eu estou arrependida de ter votado no Lula. Eu sou petista, não vou mentir. Mas depois que uma comadre minha que estava aposentada por invalidez permanente perdeu o benefício e ele não quer reaver o benefício dela e ela não pode trabalhar por doenças neurológicas e mentais. Muito bem escrito, né? Mas depois que aconteceu isso, o quê? Não conclui a frase. Mas é petista, né? Vamos esperar o quê? O importante aqui é ver que está arrependido. Inclusive, o arrependimento da galera que fez o L tá tão forte que até esse tiozinho do Lula aqui, vocês lembram? Esse cara que viralizou nas redes sociais, que é um dos maiores fanáticos pelo Lula que existe no país, até esse cara se arrependeu. Inacreditável. Não é nesse vídeo aqui, mas esse também é bom, ó. Ô tio do biscoito, e aí, como é que tá a situação do diesel, cara? Agora vai repercutir aqui no arroz. Agora Preste atenção no preço. aqui não vende avião. Ó, ele mesmo mostrando que aqui o arroz estava R$19,90. Ele tava falando que era um absurdo o preço do arroz nessa época do Bolsonaro. Aí mostraram, né, um vídeo dele da época do Lula, novamente falando sobre o arroz. O arroz vai pra cima, falando que o arroz tá lá no alto. Turma de mentiroso, turma de fake news. Olha o primeiro arroz, primeira marca aqui, ó, primeira linha, tipo 1, de João, 32, tipo 1. R$32, ele desmentindo a fake news de que o arroz estava caro. Sendo que compararam com o vídeo dele reclamando do preço de R$19,90 no governo do ódio, mas agora R$32 tá legal, é um preço bom. Até esse imbecil aqui, que passava pano pra tudo que o Lula... Até esse cara foi obrigado a fazer vídeo recentemente falando que não dá mais. Aqui, ó. Pior, né? Olha o preço da carne. 200 gramas de carne, rapaz. 250 gramas de carne, R$20. A carne melhorzinha que tem. O povo vai comer carne aonde, rapaz? Esse homem tá matando o povo de fome. Esse homem tá destruindo o povo. Ele veio para destruir o povo. Deus não aceita ninguém com fome desse jeito, não. O preço do arroz, o preço da carne, o preço do feijão. Nem ele conseguiu continuar passando pano pro cara. Esse é o nível da situação. Pra vocês verem que não é só petista infiltrado, o pessoal que tá fingindo que fez o L, que tá mudando de opinião, que tá percebendo a merda que fez. Não. Tem maluco que passou a vida inteira
falando que o Lula era o Deus na Terra, que finalmente começou a perceber o tamanho da bosta que fez, quando apertou 13 na urna na última eleição presidencial. Inclusive, acho que esse é o gancho perfeito pra gente colocar a propaganda do mercado Faz o L, então vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Tem novas ofertas no supermercado Faz o L. Confira. Arroz painho 5 quilos que custava R$18 no governo do ódio. Agora só R$34,99 no governo do amor. R$34,99. Feijão Dona Maria que custava R$5,98 no governo do ódio. Agora só R$12,99 no governo do amor. Barato demais. Batata Mona Lisa que custava R$4,98 quilo. Agora só R$11,98. R$11,98. Imperdível. Corra antes que acabe essa promoção. Supermercado Faz o L. Comprar mais caro é bem mais legal no Faz o L. Pois é, infelizmente o amor deixou a conta do supermercado cara demais pra gente conseguir pagar. Então, o jeito é fazer uma renda extra pra conseguir dar aquela compensada. E acredite, tem como fazer isso através da internet de forma 100% segura e honesta, sem esquema de pirâmide, jogo do tigrinho, nada disso. Mas para fazer isso você vai precisar de conhecimento e dedicação. A dedicação, é claro, fica por sua conta. Mas o método para aprender a ganhar dinheiro com a internet fica por conta do meu parceiro Tom Dimas. Ele já ensinou milhares de pessoas a complementarem as suas rendas através da internet no conforto de suas casas e podendo escolher os melhores horários para trabalhar. E essa também pode ser a sua realidade, basta você clicar no link do comentário fixado para entrar em contato diretamente com o Tom e ainda ganhar um mini curso grátis de 4 aulas ensinando os primeiros passos para você começar a fazer dinheiro através da internet. Então, se você está precisando fazer 2, 3, 4 mil reais a mais aí para complementar a sua renda, é só chamar o Tom Dimas, porque como você sabe, a gente não tem como ficar dependendo do governo, né? Nossa, tem mais um vídeo aqui, uma outra petista. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu quero fazer, entendeu? O negócio do impeachment. Como é que faz o negócio do impeachment? Eu quero tirar o Lula da presidência. O Gelson tá me falando aqui agora, entendeu? Tá me mostrando aqui, ó. Que eu vou ter que pagar imposto da loja. Eu já entrei na malha fina já. Eu já tô na malha fina. Meu Deus, é isso, vai ter que pagar imposto, quem diria? Fala que é uma lojinha de comunidade. Como assim, gente? O pobre, ele não pode mais vender as suas coisinhas dentro da comunidade. É isso aí, então faz o L, né? Enfim, vamos voltar pros arrependidos do vídeo da Bárbara. Votei no Lula sem ser radicalista, só querendo melhorar pelo péssimo governo do Bozo. Acreditei nas promessas do Lula. E agora? As promessas do Lula. Ele tá cumprindo o que ele prometeu. Todo mundo falou que se o Lula fosse eleito, aconteceria exatamente o que tá acontecendo. Se acreditou nas promessas do Lula, devia estar feliz. Porque, ó, o Estado tá maior do que nunca, cara. O Lula sempre prometeu um Estado grande. Inclusive, vocês lembram daquela frase do Lula na época do vírus chinês? Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Aí, ó, o Lula, desde antes de ser eleito, desde muito antes de ser eleito, estava falando que, na visão dele, apenas o Estado soluciona os problemas da nação. Por isso que o Estado está cobrando imposto, mais imposto que nunca, batendo todos os recordes de arrecadação. Por isso que o brasileiro nunca pagou tanto imposto na vida. Porque todo esse dinheiro tem que ir pro Estado, porque só o Estado resolve os problemas. Se acreditou nas promessas do Lula, você tá tendo exatamente o que ele prometeu, cara. Talvez você só era burro e cego demais na época pra entender. Ele tava preocupado demais em tirar o Bozo, né? Porque falava muitos absurdos. Ao contrário do Lula, que só fala coisas incríveis, super inteligentes. Pô, eu vou pegando um gancho no outro das coisas que eu vi aí nos últimos dias. Não tem como não citar, né? Uma das últimas gafes do Lula. Aqui, ó. Ao falar sobre democracia, Lula diz que amantes são mais amadas do que as esposas. Pelo amor de Deus, traga uma urna aqui, tá o vídeo em que ele fala. Ó. Eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um... Eu ainda tô sem acreditar, na moral. Arrancaram esse velho maluco da cadeia pra ser presidente da república. Meu Deus, que várzea. Olha as merda que esse cara tá falando. Nem os militantes do UOL conseguiram passar pano pra essa bobagem, pra essa merda que o Lula falou, né? Tá tudo errado em tantos níveis. É até difícil falar depois da Cris, né? Oi, Cris. Feliz ano novo. Eu quero o Lula dando entrevista todo dia. O ponto que eu coloco é o seguinte. Eu tô muito cansada do machismo, então eu não vou passar pano
pra machista e misógino, assim, nem de esquerda, nem de direita. Lula usa fala machista. É o machismo, esse machismo estrutural aí, né? Nem o Lula está imune a isso. Não, eu votei no Lula porque o Bolsonaro é machista, e agora? Cara, o Lula coleciona falas machistas, né? Ah, quer bater em mulher, vai bater em outro lugar. Eu nem vou ficar citando todas as falas imbecis que o Lula já proferiu em entrevistas aí nos últimos anos, porque o tópico nem é esse, né? Então, é que é difícil. Começa a falar de Lula, de PT, só tem um monte de merda, a gente vai lembrando uma depois da outra, mas vamos voltar pro tema do vídeo. A gente consegue, vamos lá, seguindo com os arrependimentos aqui. Eu simplesmente tô arrependido horrores. Parece que o brasileiro de classe baixa, média, não tem pra onde correr. Fui taxado em compra da China, fui ao mercado... É que assim, se o brasileiro de classe baixa, pobre, qualquer um, na verdade, qualquer classe, decide que o caminho certo pra correr é pra esquerda, não tem outro resultado possível. Mas que bom que alguns burros finalmente estão acordando, estão caindo na real, e muitos, assim, estão arrependidos, estão falando essa bobagem, mas é capaz de, nas eleições, na hora lá, continuar com essa mesma visão de que foi uma merda tudo que o Lula fez, mas não dá, né, pra votar no candidato da direita, sabe-se lá qual vai ser, não importa. Mas tanto faz também, porque a gente já cansou de ver que esses aí são as minorias. Teve o ato pela democracia do Lula, ó, lembrando de mais uma coisa, né? Foi um fiasco completo, que também nem a Globo conseguiu passar pano pra aquela droga, então eles estão isolados, a esquerda é a minoria da população, e se eles já eram poucos antes, com cada cagada nova que o Lula faz, mais esquerdistas começam a mudar de lado porque percebem o tamanho da cagada que fizeram. E tá tudo caro. Aonde o Lula tá sendo bom, estou arrependido de ter votado nele. Eu não votei no Lula pra isso. Mandou representantes pra posse do ditador Maduro. Vetou pensão pra criança com hidrocefalia em decorrência do Zika vírus. Tudo isso no mesmo dia. Sim, não tenho vergonha de dizer que estou arrependido. Eu estou completamente arrependida do meu voto no Lula. Eu nunca votaria no Bozo. Ele virou presidente de redes sociais. O cara não dá uma dentro, o pobre se ferrando e ele falando de time de futebol. A violência aumentou 100% e não vemos o ministro da Segurança falando nada. Sempre fui esquerdista e votei no Lula com muito orgulho para tirar o Bozo do poder. Dito isso, esse governo está uma Merlin. Estou completamente arrependida. Todos os setores com problemas, exceto dos artistas. Claro, decepcionada. Assim, ao mesmo tempo dá um certo desgosto de como é que pode ter demorado tanto pra cair a ficha. Coisas tão óbvias. Não é como se já tivessem avisado muito, né? Antes das eleições mesmo. Mas antes tarde do que mais tarde. E aí, meus amigos? Bom não. Se até quem votou no Dilma tá arrependido, imagina quem não votou. No vídeo de hoje eu quero mostrar o tamanho da desordem informacional disparada por esse desgoverno sobre o assunto que não sai da boca do povo, o Pix. Cara, deu tão ruim, mas tão ruim, que o duplo twist carpado tá num nível extremamente hard. Mas além de mostrar o que eu acho que vocês deveriam saber, o ministro Alexandre promoveu uma pérola. E essa pérola foi seguida pela velha mídia, que tá numa sequência histérica de disparo de fake news e desinformação. Enquanto isso, o dólar segue acima dos R$6 e a inflação alta. E enquanto você está em choque com os preços da gasolina, do pão, da fruta, do leite, da carne e do gás, a Miriam Leitão te avisa que a inflação tá alta, mas não tá descontrolada. Não é possível. Parece até uma notícia velha, né? Ah, a inflação é alta, mas entenda como isso é bom. O trabalho dessa mulher é fazer isso, né? É sempre... Então, tá uma merda, mas... Veja bem, se você analisar as coisas por esse outro lado, é inacreditável. Mas não, a notícia de 10 de janeiro. Portanto, se recompõe aí, companheiro. Vou completar com outros assuntos que a gente vai lembrando e vai falando, então você já sabe. Prepara a pipoca, fica confortável ou com raiva e bora lá. Vamos lá, bora. Hoje no Brasil, duas verdades são absolutas. A primeira é que o assunto Pix dominou todas as conversas em todos os lugares. E já estamos vendo plaquinhas de pagamento só em dinheiro. A segunda é que o desgoverno não tá sabendo explicar isso pra população, porque, na verdade, não tem explicação mesmo. Não, e sabe o que é pior sobre esse negócio dos estabelecimentos colocando as plaquinhas? Tem os esquerdistas que ainda estão tentando passar pano pra isso.
estão fazendo muita força. Tem até pior do que os que estão passando pano, aqueles que estão falando sobre denunciar estabelecimento que não tá mais aceitando o Pix. Eu sei que é uma comparação assim exagerada, né? A gente tem que guardar as proporções, mas lembra um pouco aquela parada do tipo... Então, é naquela casa ali que tem um judeu, viu? Tem um ali, naquela casa. Por que alguém denunciaria um trabalhador de uma mercearia porque, não tá mais aceitando o Pix, hein? Dá uma olhada lá, Receita Federal, se não tem alguma coisa ali. Esquerdista é muito podre, né? Mas eles se preocupam com o trabalhador. Se preocupam pra caramba. Eu não tô inventando, vou mostrar mais algumas coisas aqui. Essa aqui, o Rato Borrachudo falou: fui comprar um pastel hoje na feira de manhã e adivinhem, não aceitam mais Pix. Voltei só com um pãozinho da padaria mesmo. Aí a Mari, com a bandeirinha do arco-íris: o nome disso é lavagem de dinheiro mesmo, amigo. Não é culpa do governo, não. E como muito bem disse o Dungai em 2022, taxem os ricos, milionários são malvados. Em 2025, pasteleiro filho de uma mãe, sonegador desgraçado. Eu cheguei a responder um desses idiotas, o Luan Gomes. Talvez vocês reconheçam ele, já apareceu aqui no canal. As pessoas precisam parar urgentemente de relativizar o crime de sonegação fiscal. Olha a preocupação do cara. A essa altura do caminho, a preocupação dele é com quem tá sonegando. Mano, tem que parar de relativizar isso. Eu falei, mano, bisca do Estado é um negócio difícil de entender. A droga do governo quebrando o recorde de arrecadação, enfiando todo o nosso dinheiro no rabo, enquanto empobrece a população e o animal preocupado com quem tá sonegando pra tentar não passar fome. Enquanto isso, Felipe Neto recebe milhões em isenção de imposto, mas aí tudo certo, né? Aí, óbvio, apareceu uma idiota pra falar: sonegar pra não passar fome, PQP, hein, Wagner? Se superando na burrice cada vez mais. No que eu respondi: na verdade, os impostos desse governo não estão nada sufocantes para a população mais carente. Tá todo mundo vivendo super bem. A taxação das comprinhas da Shein só afetou os bilionários. O super controle no Pix só vai afetar os super ricos. Certamente o pobre governo é a grande vítima dos terríveis sonegadores brasileiros. Então vocês veem que eles realmente querem forçar essa narrativa. O governo tá super certo. O sonegador brasileiro, malvadão, que trabalha vendendo pastel na feira, esse é o grande problema do país. Alguém pegou um outro tweet dela aqui, Mesma pessoa. Los Angeles pegando fogo, queimando mansões de várias celebridades. E tem gente com pena. A natureza é mais poderosa que o capitalismo e ela sempre cobra. Esse é o nível, né? A esquerda é assim, né? Eles pregam amor, como a gente pode ver. E ainda na resposta dela, apareceu de novo o Luan Gomes. Aqui, Esse é o tal do Mula. E aí eu perguntei, pera, você não é o idiota que queria ir pra Cuba viver o socialismo apenas se fosse bancado por um ultracapitalista? E sim, meus queridos, é ele mesmo. Pra quem não tinha reconhecido, é o Luan que não acredita tanto assim no socialismo porque negou de todas as formas ir pra Cuba mesmo com tudo pago. E o Augusto ainda trouxe umas matérias bem legais da gente relembrar, né? A sonegação que não incomodam eles. Gilmar suspende cobrança de 18 milhões de reais em impostos feita contra Lula. Uma decisão afeta o processo do fisco que mira contratos PJ de emissoras com artistas e até jornalistas. Enfim, o pessoal do lado deles pode sonegar à vontade, pode receber isenção, né, para não pagar imposto em milhões, na casa dos milhões, como Felipe Neto. Até porque, como também lembrou muito bem o Zanfa, Travesti que Habla publicou em julho de 2024, falou em taxar fortunas de milionários e bilionários, Diogo, proprietário de lojas de capas de celular, frustrado. Meu Deus, como é possível? E aí ele falou, eles foram atrás do Diogo. A esquerda sempre lança o papinho de que se preocupa com os mais pobres e de que só os bilionários é que vão ter que pagar a conta, e a realidade é sempre o oposto disso. Sempre quem paga a conta é quem tá na base. Eu não sou bilionário, longe disso, e tô pagando mais imposto do que nunca. Eu realmente nunca paguei tanto imposto na minha vida, mas nem perto. E eu sei que é assim com a maioria de vocês que tá assistindo esse vídeo também. Não deve ter nenhum bilionário aqui. Se tiver, inclusive, por favor, tô precisando de financiamento. Mas mesmo assim, tá pegando no nosso bolso, cara. Enfim, vamos voltar pro vídeo da Bárbara. Se bem que tem sim, a verdade é que tudo isso gira em torno de um único motivo. Mas antes, deixa eu te dizer do que se trata. Deixa eu ter certeza que você entendeu o que tá rolando de uma forma bem direta e sem rodeios. Pessoa física movimentou mais de 5 mil na conta? Pessoa jurídica movimentou mais de 15 mil? Vai ter que se explicar o leão, porque agora os bancos são obrigados a dizer para a Receita Federal quanto é que cada pessoa está movimentando na conta após o valor ser ultrapassado. E lembrando que movimentação não é você pegar e fazer um Pix de 5 mil assim direto. Não.
é só se esse dinheiro tá passando pela sua conta. Então você recebeu R$1.000 pelo trabalho que você faz, mas você teve que reinvestir esses R$1.000 em outras coisas, você já movimentou 2.000. Sendo que no final, na sua mão, não tem nada. Por isso que eu disse, para movimentar R$5.000 no mês é muito fácil. Não precisa, mas assim, nem chegar perto de ser rico para isso. E é claro, também tem aqueles que ficam falando, não, mas sempre teve essa fiscalização, você sempre teve que pagar imposto. Sempre foi assim, né? Então por que eles estão fazendo? Por que essa mudança? É fácil de entender, porque mesmo quebrando todos os recordes de arrecadação, ainda assim as contas públicas desse governo estão todas no vermelho. E aí, se você não é um petista imbecil, você deveria se perguntar pra onde está indo toda essa grana? Como é possível arrecadar mais do que nunca e mesmo assim ficar no vermelho com a economia toda quebrada? Sendo que a gente não vê nada sendo feito com esse dinheiro. O que o governo está entregando de positivo? Bom, só uma pergunta, né? Porque nessa democracia relativa e pujante, como a Bárbara gosta de falar, eu nem sei se eu posso falar o que eu imagino que seja a resposta para essa pergunta. Não sei se eu ainda tenho toda essa liberdade. Vamos seguir. Ah, Bárbara, mas foi só um mês que eu emprestei o meu cartão de crédito para minha prima que tá com o nome sujo? Então, não interessa. Foi uma vez, um único mês e plim. Você foi contemplado para que os bancos informem cada real que você recebeu e tirou da sua conta no resto do ano. Já para as pessoas jurídicas, eu vou dar o exemplo do marceneiro. O cara vai fazer o seu tão sonhado armário planejado na cozinha e te passou o valor total de R$9.000. O problema é que ele vai receber esses 9.000, mas vai tirar 5 para pagar as madeiras que ele vai comprar para fazer o seu armário. Vai tirar mais uns R$500 para comprar puxadores, vidros. Vai tirar mais uns 100 para comprar parafuso, para comprar dobradiça. A real é que não sobra de lucro na mão desse marceneiro R$5.000. Só que isso não interessa. Ele vai ter que se explicar. E esperamos que ele seja convincente e tenha nota fiscal de tudinho. Senão... Um abraço. Toma uma multinha gostosinha, seu sonegador de classe média alta que não pensa nos pobres. Ah, Bárbara, mas a Receita Federal já conhecia essas movimentações bancárias há muito tempo atrás. Sim, pequeno gafanhoto. O problema é que agora a vida dela vai ser mais simplificada para fazer esse levantamento e cobrar explicações e talvez aplicar possíveis multas. Eles querem pegar as pessoas nesse processo. É óbvio, não tinha nenhuma razão para essa super fiscalização em cima das transações feitas por Pix, as movimentações das contas da pessoa, se não fosse com o objetivo de pegar cada vez mais pessoas da malha fina e cobrar uma multinha aqui, outra ali. O objetivo final é aumentar a arrecadação de imposto. Então é você pagando mais imposto, você se ferrando, a inflação aumentando mais ainda, é claro, porque muita gente precisa adequar a sua realidade a essa nova condição fiscal. Não tem jeito, mano. No fim das contas, todos nós nos ferramos juntos. Que é só isso que esse governo sabe fazer. Tacar imposto até não poder mais em tudo que ele conseguir para fazer alguma coisa com todo esse dinheiro que eles estão recebendo. Vamos lá. Que os bancos agora são obrigados a entregar a lista detalhada. A Receita não precisará mais procurar. Ela vai ter um catálogo fornecido pelos bancos. A defesa do desgoverno foi estampada em sua peça publicitária. Presta atenção. A Receita Federal, que a título de curiosidade está subordinada ao Ministério do Taxate, está cada vez mais automatizando o processo de coleta de informações, como dados do Pix, para evitar que cidadãos tenham que se preocupar com a fiscalização. A ideia é simplificar, não complicar a vida de ninguém. Hashtag espalhe a verdade. Nossa, como o governo é bonzinho, né? Só tá querendo simplificar a nossa vida. Claro que é isso. É pelo nosso bem. Meu Deus, como eu odeio a esquerda, cara. Como é que pode? Bota o nariz de palhaço que o governo tá tentando te convencer de que essa fiscalização absurda em cima das suas transações bancárias é para que você não se preocupe com fiscalização. Não se preocupe. Deixa que o desgoverno se preocupa com isso por você. E aí ele diz que a ideia é só simplificar a vida das pessoas. Sim, você que concentra no cartão a despesa familiar, você, profissional autônomo que vai ter que guardar recibo de tudo o ano todo para se explicar para a Receita Federal e ainda assim sob o risco de ser multado, você tem que entender que é só para simplificar a sua vida. Como assim você entendeu errado? Mas não acaba aí, porque tem o texto do convencimento do porquê a medida é necessária e dando a solução para tudo. Cara, até para fazer doação. Eu fiz aquela doação que vocês viram, né? Em toda aquela polêmica lá do Son of Freedom. E como foi diretamente pra Liz,
Foi uma doação para uma pessoa física. E aí já, nossa, conversei com o contador e toda a dor de cabeça que é isso, porque ela não tem como me emitir uma nota fiscal pela doação que eu fiz. Mas ao mesmo tempo agora tem essa hiperverificação de todas as transações feitas. Eles só querem uma desculpa pra te pegar. Ou, melhor dizendo, pra pegar o seu dinheiro, no fim das contas. Você tá vendo todo mundo apavorado com essa notícia, falando que vai ser uma merda, é porque vai mesmo. Mas aí você tem o governo tentando de todas as formas mentir pra te convencer de que isso não é ruim. De que, na verdade, isso é pro seu bem. Mas isso não é fake news. Isso não é desinformação. Olha, tem que fazer muita força pra não surtar, viu? Trabalhadores, se o pequeno empreendedor está irregular, a Receita Federal oferece diversas soluções, como a abertura de um MEI. O foco é a regularização. Não, peraí. O pai dos pobres está dizendo que, ei, você, seu informal que não regularizou seu trabalho, abra um MEI. Pague os seus impostos e seja um profissional de orgulho para a Receita Federal. Então, agora MEI é trabalho sério? Porque no período eleitoral, no meio da campanha, o discurso era esse aqui. A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Colocaram o emprego informal como se fosse emprego. Agora eles inventaram, colocam o trabalho eventual, colocam o trabalho informal, colocam... Não, sabe o que é pior nessa declaração do Lula? Que hoje eu vi uma matéria também que dizia o seguinte, vi no Twitter isso aqui, né? No Twitter do Rubinho Nunes. Ele compartilhou uma matéria da Globo falando: mais diretores devem pedir demissão do IBGE. Matéria do dia 13 de janeiro. Aí o Rubinho falou: Lula nomeou Márcio Pochmann um ideólogo rejeitado pelos próprios servidores do IBGE. Acusações de autoritarismo, debandada de diretores e caos institucional expõem a crise causada por sua gestão autoritária e ideológica. Quem recebe Bolsa Família não é contabilizado entre os desempregados, o que reduz o número de desemprego e favorece o governo Lula. Mas claro, é tudo uma mera coincidência. Então Lula estava reclamando de considerar MEI trabalho, o MEI também é um trabalhador, mas considerar beneficiário do Bolsa Família, aí não tem problema. Por isso que volta e meia você vê alguns petistas tentando falar: não, o governo está indo bem sim, olha esses índices positivos. É tudo índice que o governo de alguma forma consegue maquiar. Você já percebeu isso? Esse é um dos exemplos. Não, olha só, o desemprego não tá alarmante. Geralmente tem alguma mutreta por trás dessa história. E é claro, agora que o Lula tá no poder, o discurso dele de que MEI não trabalha não serve mais, né? Agora ele está incentivando as pessoas a serem MEI. Ainda que o MEI do governo Lula seja muito pior do que o do governo Bolsonaro. Tinha expectativa de que conseguissem subir o teto, né, do MEI, se eu não me engano era de 80 mil e subir para 100 mil, que é nada. Não subiu, aumentou a mensalidade. Eu não sou mais MEI, então eu não sei exatamente, mas eu lembro que eu senti um pouco ainda do impacto negativo das mudanças do PT. Enfim, bora ver o resto das declarações imbecis do cachaceiro. Colocaram MEI como se fosse emprego. Colocaram emprego informal como se fosse emprego. Mas agora ele quer que todo mundo regulariza isso aí através do MEI. Pra quê? Abra um MEI informal, pague seus impostos equivalentes e seja um trabalhador, nota 10. Ai, bicho, ai. E a explicação pra isso vem em alguns segundos. Deixa eu só finalizar a ridícula cartinha do Ministério do Tachad, que se encerra com chave de ouro. As regras vão proteger o cidadão de golpes. Então, na verdade, as novas regras terão duas funções explícitas sobre a população brasileira: absoluto controle sobre os gastos do povo e o aumento da arrecadação. Plim! Sim, olha só a solução que o governo deu pro senhorzinho do cachorro-quente. Não fique irregular. Abra seu MEI. No MEI, você paga imposto mensal. E agora... E outra coisa, né? Isso aqui vem ao mesmo tempo que eles estão querendo criminalizar dinheiro físico, né? Cédulas. Tá rolando esse papo também, né? Agora não tem uma aqui separada, mas eu vi algumas matérias sobre isso também nos últimos dias. Não sei até que ponto era sensacionalismo, mas tem todo aquele papo do Drex que tava em alta também. Sei lá, acho que só não conseguem emplacar esse papo de Drex, agora foram direto no Pix. Com certeza não é mera coincidência. Você vê um direcionamento muito claro desse governo. E não tenha dúvida de que, ao contrário do que eles falam na propaganda, não é pra te ajudar em nada. Para que as eleições acabaram, é um trabalho digno e muito bom. Portanto, abra e comece a pagar seus impostos, seu sonegador espertalhão. O caos financeiro que nos encontramos hoje se dá como maior contribuinte o próprio governo federal, que apesar de estar arrecadando muito mais que em anos anteriores, graças aos impostos que nós pagamos, beijo, blusinha da Shein. Tá
tá gastando mais que o recorde de arrecadação consegue sustentar. O governo não pode anunciar um novo imposto. O brasileiro está no limite, na iminência de sair às ruas. E o anúncio de novos impostos iria criar uma crise imensa num governo que está em processo de decadência majoritária. Desaprovação de Dilma chega a 50%. Mas ele acha que o problema é de comunicação e não de conteúdo. Mano, não dá, né? Não dá pra não enlouquecer. Olha isso. O cara tem a... Meu Deus do céu, a loucura, a insanidade de achar que o problema tá na comunicação. Cara, a vida de todo mundo infinitamente pior. Todo mundo percebendo que o dinheiro não dá pra mais nada. O problema é na comunicação. Como é que não fica louco, cara? Como que não odeia esquerdista, velho? Nossa, bom, vamos lá. Tudo. Sério. O desgoverno acredita que está fazendo tudo certo e que a população está sendo envenenada por fake news contra a administração que derrubou a pensão vitalícia para crianças vítimas do Zika vírus, implementada por Bolsonaro. E caso você não saiba o motivo alegado para o Lula cortar a pensão para essas crianças, é que, abre aspas, o veto baseia-se na necessidade de observância às normas de responsabilidade fiscal e orçamentária, considerando que a preposição legislativa cria despesas obrigatórias de caráter continuado e benefícios tributários, sem apresentar a devida estimativa de impacto financeiro ou Assim, ó, se esse fosse um governo realmente preocupado com responsabilidade fiscal, eu até poderia entender um pouco o que esse texto está dizendo. O maior problema do governo do PT é que não tem responsabilidade fiscal nenhuma, os gastos são exorbitantes com tudo que não presta, com um monte de merda, e quando eles precisam tentar cortar os gastos de alguma coisa porque o governo tá totalmente quebrado, a nossa economia foi pro buraco, eles escolhem cortar de coisas que, pô, pelo menos servem pra alguma coisa ou ajudam a população. É sempre, pô, na área da saúde, na área da educação, da segurança, é sempre aí. O funcionalismo público, claro que não. Aí você não vai cortar dos interesses do próprio governo. Então é por isso que não dá pra não ficar louco com uma coisa dessas. Indicação de fonte de custeio. Fecha aspas. Em resumo, tá dizendo que o Congresso passou essa lei sem dizer quanto vai gastar e de onde vai tirar. Ah, então, eu tenho umas ideias de onde tirar esse dinheiro. Que tal não gastar 1,4 milhões de dinheiro público em voos da FAB, pago pelo contribuinte? Exatamente, ó. Eles nunca cortam da mordomia. E eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, mas é isso aqui mais te deixa indignado, porque, meu Deus, os caras que ficam gastando milhões e milhões e milhões com um monte de bosta inútil, na hora de ver onde que eles podem cortar alguma coisa, é sempre, pô, aqui, nas crianças doentes. Pelo amor de Deus, velho. Os caras ainda têm a coragem de falar que eles se preocupam com minorias, com as pessoas mais frágeis e vulneráveis. Tem que ser muito trouxa, muito idiota pra cair num papo desses. 2025 não dá mais, não tem condição. Pra fazer palanque eleitoral pra aliados. Ah, Bárbara, mas o PT teve que reembolsar esse dinheiro pra União. Tá, e de onde você acha que veio o dinheiro que alimenta os cofres do PT ou de qualquer outro partido político, meu queridinho? E você sabe de onde mais pode tirar? De festivais como o Janja Palusa, que agora é alvo do Tribunal de Contas da União por ter gasto 33,5 milhões de empresas estatais para pagar, inclusive, cachê. E pra flopar, né? Pra flopar, pra não dar ninguém. De artista. Podia também parar de dar 173 milhões de reais em desoneração fiscal pra Rede Globo. Porque caso vocês não tenham notado... Pro Felipe Neto também, né? Nem lembro quanto que foi, mas foram muitos milhões pro Felipe Neto em isenção de imposto também, por, assim, de um jeito que não faz o menor sentido. Quanto que a Rede Lula recebe, saiu direto do seu bolso pra repor. Então, assim, tem de onde tirar dinheiro. Não precisava ter cortado a aposentadoria vitalícia dessas crianças. Mas voltando aqui ao negócio do Pix. A arrecadação precisa aumentar e não dá para criar um novo imposto. Então, o cerco em cima da população foi fechado. E acredite, com essa nova medida, eu não sei se você será protegido de golpes, mas que a arrecadação do governo vai aumentar para ele gastar mais e mais. É óbvio que o objetivo final é esse, aumentar a arrecadação, que já é recorde, né? Porque eles não conseguem cortar nada. Então, se você não tá conseguindo cortar, tem que entrar mais dinheiro. O governo pode simplesmente sair expropriando as pessoas assim, né? É isso que um governo de esquerda faz, e é por isso que ele sempre acaba colapsando e gerando caos e miséria em todo lugar. Eles vão buscar sempre mais alternativas para aumentar a arrecadação. Isso eu te juro que vai, porque o sacrificado aqui é você. E só para que você não caia em fake news, não tem imposto no Pix. O imposto é para a pessoa que usar o Pix e não dar para o governo o que ele tanto precisa. Dinheiros.
Você lembra da postagem da Esbanja quando o imposto das brusinhas estourou? A taxação é para as empresas, não para o consumidor. É exatamente... Outra coisa, que eles perderam completamente a credibilidade de qualquer uma dessas lorotas que eles estão tentando aplicar agora pra cima das pessoas, porque todo mundo já viu esse filme antes, né? Juraram pra você que a taxação não ia ser nas comprinhas da Shein, não ia ser pra quem tá comprando, ia ser pras empresas sonegadoras. No fim das contas, quem é que tá pagando a taxa? Quem é que tá pagando mais caro na importação? Em tudo, absolutamente tudo. É você! Então aqui é a mesma coisa. Eles não conseguem mais convencer ninguém porque eles já tentaram antes e todo mundo viu que era mentira. De novo, de novo e de novo. Então assim, são só os pelego mais trouxa de todos que não estão defendendo essa merda de graça, muito provavelmente, porque a esquerda não tem nem mobilização orgânica. Geralmente eles saem distribuindo cascalho para que as pessoas defendam o indefensável. Isso. A taxação é para as pessoas, não pro Pix. E isso sob a desculpa esfarrapada de simplificar, de te proteger. E aqui, pra jogar real, eu nem acho que a galera tá achando que o Pix foi tributado. E ver o Dilma gravar um vídeo fazendo um Pix pro Corinthians, tentando mostrar pras pessoas que o Pix não teve imposto no uso, pareceu uma tentativa do desgoverno de tirar o foco do que realmente tá acontecendo. Foi uma tentativa explícita de desordem informacional. Mas o negócio é que ninguém caiu nessa. Tanto que esse assunto tá na padaria, no bar e na igreja. Portanto, parabéns, Dilma. Você, enfim, furou a bolha. A promessa era taxar os ricos. E a realidade foi: faça seu MEI, pague seus impostos. Se não... E se você defende tal medida, você é mais do que um gado do governo. Você é um lacaio. É o retrato explícito do idiota útil. Só melhore. Até onde eu sei, o deputado Luiz Felipe já entrou com... Bom, isso foi basicamente o que a gente viu aquelas pessoas que eu trouxe nos tweets fazendo, né? Sendo esses idiotas úteis. A partir daqui, a Bárbara vai mudar de tema, ela vai começar a falar sobre o convite do Trump pro Bolsonaro, né, para estar presente na sua posse, que também é um tema bem pertinente, bem relevante, mas é outro assunto. Então o foco aqui era falar sobre o Pix hoje. Acho que a gente já falou bastante, né? A Bárbara já fez uma boa apresentação, eu consegui complementar com mais algumas informações, você soube um pouco da minha opinião também. E é basicamente isso. O que você tá achando? Tá curtindo o governo do amor? O amor é caro, a gente tá falando já há muito tempo, né? Então vamos tentar sobreviver por mais 2 anos, torcer para o país não afundar de vez, para que ele não seja totalmente destruído, especialmente do ponto de vista econômico, para que a gente possa reverter o cenário político do Brasil e, quem sabe, voltar o nosso país para os eixos. Hoje é uma notícia horrível, né? Não tem como terminar num alto astral, mas, de toda maneira, se eu puder contar com o seu like, o seu apoio, passa o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela audiência, valeu, e até a próxima. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.